Você sabe fazer guia no seu cavalo? Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu gosto de fazer guia nos meus cavalos. Hoje foi um dia de sol, chuva. Ontem choveu muito, então eu tô aqui dentro do redondel. A gente vai trabalhar o catgun hoje, fazendo um pouco de guia nele. Antes da gente começar os trabalhos em si, eu quero explicar para vocês a importância da guia. A guia, a gente trabalha o nosso cavalo mentalmente e fisicamente. Todo cavalo ele tem que ter uma base de guia, porque a gente vai ensinar muitas coisas que a gente vai usar montado na guia primeiramente. Cavalos com muita energia, a gente pode gastar um pouco da energia na guia antes de montar. Como eu falei, algumas manobras a gente inicia na guia para a gente poder ver e orientar o nosso cavalo de forma adequada. Eu vou dar alguns exemplos aqui enquanto a gente estiver trabalhando. Além da parte de treinamento, a gente também pode observar a locomoção do nosso cavalo, ver se ele está apresentando alguma claudicação, apresentando algum tipo de desconforto no movimento. Antes da gente começar os trabalhos, eu quero mostrar para vocês as ferramentas que eu gosto de usar enquanto vou fazer guia nos meus cavalos. A primeira coisa que eu tenho que observar quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho é o cabresto, tá? Eu posso usar qualquer tipo de cabresto? Eu até posso. O que eu tenho que ver na hora de colocar o cabresto no meu cavalo? A altura que vai estar a focinheira. Então o meu cavalo ele tem esse osso nasal aqui e depois ele vai cair para uma cartilagem nasal. O meu cabresto ele tem que estar posicionado na cartilagem, porque o osso aqui não vai dar sensibilidade para o cavalo realizar os movimentos sem que a gente faça tanta força. Se eu posicionar ele aqui na cartilagem, eu vou fazer menos força e vou ter mais sensibilidade no movimento do meu cavalo. Essa é a primeira coisa. Esse daqui é um cabresto, ele é diferente dos que a gente usa normalmente. Ele tem essas argolinhas aqui. Essas argolinhas para que servem? Ela serve para quando eu acionar o meu cabresto, ele vai pressionar o meu focinho, o focinho do meu cavalo. E quando eu soltar, ele vai dar um alívio imediato. Então ele vai ter essa folga aqui. E na hora que eu puxar, ele dá essa pressão, tá? Outra coisa que a gente também pode observar no cabresto é a espessura da corda dele, tá? Então quanto mais fina, mais ação ele vai ter, tá? Mais pontual vai ser essa ação e mais ação o cavalo vai sentir. Esse daqui é um cabrestinho fino, tá? Então eu vou precisar fazer menos força para movimentar meu cavalo. Só que cavalos muito reativos, se eu colocar um cabresto desse, ele pode bolear, ele pode brigar comigo. Então, para ensinar, esses cabrestos que tem um pega mais forte, eles não são tão ideais, tá? Então eu tenho um cabresto desse daqui com uma cordinha mais grossa e também tenho um cabresto duplo, que aqui a focinheira são 2 cordas. E aí me traz um pega um pouco menor, tá? E aí os cavalos eles se sentem menos desesperados na hora da pressão. Eu trouxe também 2 ferramentas para me auxiliar nesse trabalho. É uma corda que eu uso de guia. Essa daqui é uma corda chata, tá? Ela não é redonda. Essa corda aqui eu uso também para amarrar os meus cavalos. Então às vezes eu tenho algum cavalo que esteja mais reativo e eu quero me proteger de um coice, de uma manotada, alguma coisa assim, eu uso isso daqui como uma corda de contenção. Não é uma corda para eu sacanear meu cavalo, e sim uma contenção para eu mostrar para ele que eu não quero fazer algo mal para ele. E aí essa corda chata aqui não vai deixar assar o meu cavalo, tá? Porque ela não vai ser fininha a ponto de comer a carne, entre aspas, tá? Para guia ela também vai servir para a gente trabalhar. E o bom dela é que se o cavalo tiver uma reação muito forte, ela não vai assar a minha mão, justamente por ter uma espessura maior e ela ser chata. Eu também trouxe um stick. O stick é simples, pode ser um pedacinho de bambu, um pedacinho de graveto. É só para eu indicar para o meu cavalo e ativar o movimento dele. Alguns cavalos eles são mais apáticos, o catgun é um cavalo bem tranquilão. Então eu uso o stick para facilitar o meu trabalho enquanto eu estiver trabalhando com ele. E aqui é uma dica que eu gosto muito de ensinar, que é na hora de eu juntar meu cabo de guia com o meu cabo do cabresto. Todo cabo de guia meu tem uma orelhinha na ponta, tá? Então eu faço essa orelhinha para facilitar o meu trabalho na hora de juntar os 2 cabos. O que eu faço para juntar? A ponta com a orelhinha do cabo da guia,
pego a ponta do cabo do meu cabresto e passo de frente para trás por dentro, ok? Então aqui ele passou por dentro. Com a mesma ponta do cabo do cabresto. De trás para frente e volto de frente para trás. E passo por dentro de novo de trás para frente. Feito. Quero ter um pouquinho mais de segurança, que isso aqui não vai sair, porque já é difícil disso aqui sair. Quanto mais eu puxo, mais ele aperta, tá? Mas quero ter uma segurança a mais, pego essa pontinha aqui, ó, e dou um nozinho. Posso dar um nó cego mesmo, porque ele não vai fazer força a ponto de eu não conseguir tirar. Dou esse nó cego e pronto. Tá feita a junção dos dois cabos, o cabo do cabresto junto com o cabo de guia. Moçada, então vamos lá. Vou começar o trabalho com o meu cavalo. Primeira coisa que eu faço é esquecer esse excedente de corda, tá? Porque isso aqui vai me embananar na hora de eu começar a trabalhar. Segunda coisa, corda nunca amarrada na mão, tá? Tem gente que dá essa laçadinha aqui na mão. Se o cavalo tiver uma reação forte, na hora que ele puxar, isso aqui vai machucar minha mão, tá? Então pode assar, pode quebrar, tá? Tem gente que até com laço de team rope perde o dedo, tá? Então nunca amarra uma corda na mão. Então eu vou começar o meu trabalho. Eu quero que o cavalo preste atenção em mim, tá? Então eu desço isso aqui só para ele prestar atenção em mim. Vou indicar o lado que eu quero que meu cavalo vá. Então eu pego o meu dedo, ó, e faço uma setinha mesmo. Faço a setinha. Aqui eu já vou até puxar um pouquinho o cabresto e então o que eu fiz? Eu subi a pressão gradativamente. Eu mandei beijo, ele não foi, eu dei um toquinho com o stick. Então ele está prestando atenção na graminha que tem aqui no chão. Eu quero que ele preste atenção em mim, tá? Então isso é uma das coisas que eu vou observar enquanto eu estiver aqui trabalhando. Se o cavalo está prestando atenção em mim, como eu vou fazer isso? Ele vai me dar alguns sinais, que é focinho virado para dentro, ó, então ele está olhando para fora, tá? Orelha de dentro apontada para mim. Então agora tá, tem hora que ele olha lá para fora, olha os outros cavalos. Então eu quero que ele esteja 100% focado em mim, tá? Então ele saiu tranquilo. Todo trabalho de guia eu quero começar ele tranquilo. Na verdade, todo trabalho com o cavalo eu quero começar ele tranquilo e aumentando esse trabalho gradativamente. O cavalo é um atleta, então a gente tem que tratar ele como tal. Não adianta eu chegar aqui e já querer que ele chegue galopando. Primeiro, ele vai se machucar. Segundo, você vai acionar músculos antes deles estarem aquecidos. Então não tem sangue, não tem aporte sanguíneo ainda nos músculos antes da gente fazer um aquecimento. Então eu quero prevenir que o corpo do meu cavalo se machuque, tá? Eu quero tratar ele como um atleta. Então eu começo esse trabalho a passo, já vou observando os sinais que meu cavalo vai me dando, tá? Minha corda tá aqui solta no chão, eu esqueci ela aqui, esqueci a ponta dela. A única coisa que eu tenho que prestar atenção é, se ela enroscar em mim aqui, eu ou parar o meu cavalo, ou parar o meu cavalo e tirar meu pé, ou se ele estiver fazendo um movimento tranquilo, eu venho aqui e tiro o meu pé, mas sempre tomar cuidado com isso. Então vou trocar o lado, já apontei, ele foi, tá? Então é isso, é gradativo. Eu indico, ele não foi, eu mando beijo. Ele não foi, se eu tiver sem o stick, eu posso usar até uma corda, levanto a corda ou levanto o stick, tá? E continuo mandando beijo. Ele não foi mesmo assim, eu encosto com o stick nele e mando beijo, tá? Então eu vou aumentando gradativamente essa pressão. Então meu cavalo está tranquilo, já fez um pouquinho de passo, vou aumentar a velocidade dele para o trote. Então, mandei beijo, ele já foi. Se ele não tivesse ido, eu ia mandar beijo e levantar o stick. Ou, se ele não for mesmo assim, eu vou mandar beijo e encostar com o stick nele. E estimular o movimento do meu cavalo. Então ele está num trotinho bem tranquilo, tá? Eu estou sempre observando o movimento do meu cavalo, tá?
Agora aqui, para eu manter ele na guia, numa guia leve, eu sempre tenho que fazer uma pressão e na hora que ele vier, aliviar, tá? Então, a pressão indica, o alívio ensina. A pressão indica, o alívio ensina. Até o momento que o cavalo ele vai manter esse círculo sem que eu precise ficar pressionando. Então aqui ele está num círculo médio, tá? Eu quero aumentar ele para um círculo maior. Eu vou jogando a corda nele, vou balançando a corda. Para o quê? Estimular ele a ir para lá. Como se fosse a minha perna entrando quando eu estivesse montado e jogando ele para fora. Agora, quero diminuir esse círculo. Vou trazendo ele, bem tranquilo. Se eu pegar ele de uma vez, ele vai parar, tá? Então eu sempre tenho que ter movimentos sutis. Se eu quero então, ó, fui gradativo. Se eu quero um movimento sutil do meu cavalo, que é uma transição de um círculo grande para um círculo pequeno, de um círculo pequeno para um círculo grande, eu tenho que ter movimentos sutis, tá? O cavalo, ele responde à forma que a gente faz a pressão dele. Então, de novo, quero aumentar. Então ele quis aumentar a velocidade, eu trouxe ele um pouquinho. Já é um cavalo que entende os comandos de voz, tá? Mas se não fosse um cavalo que... Se fosse um cavalo que não entendesse esses comandos, eu iria entrar com o comando de voz e iria fazer uma pressão para quê? Fechar essa porta da frente. Então, ele parou, tá? Eu fiz um comando de voz para diminuir, mas ele parou. Tá? Não tem problema, eu prefiro que ele pare do que não pare. Então aqui eu já estou treinando o controle de velocidade do meu cavalo. Estou fazendo ele manter a velocidade de passo, fazendo ele manter a velocidade de trote e daqui a pouco vou fazer ele manter a velocidade de galope. E da mesma forma que eu aumento a velocidade, eu também tenho que ter como diminuir essa velocidade. Então, é o que eu já falei, ele já é um cavalo que entende os comandos de voz, mas se fosse um cavalo que não entendesse, vou aumentar um pouquinho aqui para eu mostrar para vocês. Então tá no galope. Tá no galope, um galope tranquilinho. Lembra, ó. Pressão e alívio, ele tá dando essas balançadas de cabeça por excesso de energia. Então ele tá brincando comigo, ó. Eu dou uma corrigidinha, tá? Eu não quero que ele fique brincando comigo toda hora. Então, ó, galope, beleza. Quero diminuir a velocidade do meu cavalo. Entro com comando de voz e fecho a porta da frente. Opa! Então ele está num galope tranquilo. Eu quero que ele mantenha esse galope antes de eu treinar a redução. Então, ó, quis brincar comigo, deu uma escorregadinha também. O redondel tá meio úmido. Então beleza, vamos treinar a redução. Então, ó, fiz um barulho que é o que a gente usa para treinar a redução, que é o bem baixinho, e ele já me respondeu. Fiz de novo, ele me respondeu de novo, tá? Parou, não tem problema que ele pare. Eu prefiro que ele pare do que ele continuar se movimentando sem responder ao que eu pedi, tá? E lembrando, tudo que eu treino de um lado, eu tenho que treinar do outro, tá? O cavalo, ele tem uma visão, um cérebro, né, que não se comunica entre os lados. Então, o que ele aprendeu desse lado, ele ainda não aprendeu desse.
tá? Vamos de novo pro outro lado. Então eu saí um pouquinho mais forte, ele me respondeu, saiu no trote. Vamos pedir um galope. Entrou no galope sem eu precisar usar o stick. Vamos esperar ele estabilizar esse galope. Então aqui, ó, eu só fechei a porta da frente e não fiz o comando com a boca, para poder mostrar para vocês a minha postura na hora de pedir essa redução. Então eu dou um passinho para frente dele. Isso é muito legal de mostrar no vídeo, tá? Então ele se confundiu no que eu estava pedindo. Eu mantive, fui firme com ele até que ele acertasse. Na hora que ele acertou, eu parei a pressão que eu estava fazendo, que era com o stick com a boca. Então vou repetir mais uma vez a redução, tá? Para vocês observarem o meu corpo. Dei um passinho para frente, ele já me respondeu, tá? Mantive ele no passo. Vou pedir uma parada, é a mesma base da redução. Vou fechar a porta da frente e vou dar o comando com a boca. Moçada, a base do trabalho de guia é essa, tá? Eu vou ainda fazer alguns vídeos aperfeiçoando esses trabalhos e mostrando algumas outras formas e algumas outras manobras da gente trabalhar no trabalho de chão, tá? Mas a base é essa. Até começou a chover aqui, eu falei no início do vídeo para vocês que ontem e hoje estava chovendo muito, até começou a chover aqui. Mas é isso daí. Meu nome é Pedro, se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, compartilhem e até o próximo. Valeu!